Estamos aqui com o senhor Marcelo Antônio Freire. Ele é microempreendedor, MEI. Ele tem a empresa chamada Usimar, que foca na tornearia e também abrange outras áreas como a solda, montagem, desmontagem, revisão de aparelhos diversos. A usinagem ela é composta também das manutenções de máquinas industriais, alimentícias, agrícolas e, de um modo geral, todas aquelas máquinas que necessitam de um processo produtivo. Muito interessante. A usinagem ela é uma profissão que ela requer uma certa habilidade, um certo cuidado. Não é uma profissão muito fácil de lidar, porém, as divergências da própria profissão te obrigam de certa forma, te obrigam a colocar a sua mente em trabalho contínuo, praticamente sem intervalos para descanso. Como o senhor começou a sua carreira? O primeiro emprego do senhor, como foi? Bom, eu iniciei o meu trabalho de usinagem como torneiro mecânico em 1989, no momento que eu pedi ao meu pai um tênis de presente e o meu pai me presenteou com um trabalho, né? Então me orientando a trabalhar para que eu pudesse então, com o fruto do meu trabalho, adquirir não só o meu tênis, mas também outras coisas relativas ao uso do ser humano. Foi no início de tudo essa questão. E o que o senhor tem a dizer sobre o pai do senhor ter feito... talvez na época o senhor não tivesse entendido, né? Às vezes o senhor teria ficado, né? Às vezes o senhor só queria que ele tivesse dado tênis, né? Não queria ter trabalhado, mas o senhor vê hoje em dia que foi a melhor coisa que ele fez para a vida do senhor? Olha, a questão do trabalho, ela é bem-vinda em qualquer aspecto. Sim, a gente como jovem não recebe assim uma notícia dessa de bom grado, mas foi fundamental para a formação da minha personalidade, do meu caráter, da minha honestidade, e que foi embasada tão somente no próprio exemplo que eu tive do meu pai, que até então a gente, toda a família, todos os filhos seguem a mesma linha de raciocínio que siga o meu pai. E sim, sou a favor dos pais incentivarem os filhos a trabalhar desde o início. Isso só requer conhecimento, grandeza e responsabilidade para a vida de cada um. E eu gostaria de perguntar também como que o senhor adquiriu conhecimento, né, nessa área? A usinagem, eu tenho 35 anos de profissão e não consigo, e nem vou conseguir dizer para você que eu sou um profissional que conheço tudo no que diz respeito à usinagem. A usinagem nada mais é do que você praticando todo o trabalho todos os dias. Às vezes o mesmo trabalho vem 2, 3 vezes em uma semana, em um mês, porém cada um com seu grau de dificuldade, o que requer sim uma intensificação na maneira de executar o trabalho. Não foi fácil, foi árduo, foi complexo, deu vontade sim de desistir, chorei muitas vezes, mas consegui, venci. Muito bom, muito bom. Esse era o sonho do senhor em relação ao profissional? Bom, eu acho que o senhor começou a trabalhar muito cedo, né? Então acho que não teve muito tempo para pensar sobre isso, né? Mas o que o senhor tem a dizer sobre isso? Não tive tempo mesmo. Não era o meu sonho. Acho que a maioria dos adolescentes da minha época ou sonhava em ser polícia, ou sonhava em ser motorista de caminhão, mas torneiro mecânico não. O que aconteceu comigo não foi diferente de outros, né, que eu sempre tive um sonho de ser caminhoneiro, inclusive puxado pelo meu tio, por parte da minha mãe, que também, coincidentemente, foi um dos melhores motoristas de caminhão-tanque que existiu em Paços de Minas, e isso foi movido, porque a gente vivia dentro da boleia do caminhão dele para Uberlândia para cá, de cá para Uberlândia, e também tenho essa segunda opção, que é um motorista de carreta, da categoria E,
tenho o curso de MOP para transporte de cargas perigosas e Deus providenciou que fosse essa questão do torneamento, então acho que estava ligado diretamente ao sangue. Quais foram as dificuldades que o senhor encontrou ao abrir essa empresa? Como todo microempreendedor ou empreendedor, ou seja, qual a dimensão da pessoa que tem interesse em abrir o seu negócio, é sempre a questão do medo. Por que o medo? Porque você vai depender de clientes e você não sabe se hoje você vai ter 1, 3, se amanhã vai ter 5 ou não. Então, acredito que existe esse medo. A Alzimar não foi diferente. No início foram as dificuldades, né? O capital era baixo, a gente abriu essa pequena empresa e assim a gente vem trabalhando com isso, com essa dificuldade que é diária, mas eu aconselharia, se alguém tem assim alguma coisa assim direcionada a isso, a não desistir disso. As dificuldades existem, mas estão aí para ser enfrentadas. Fez o senhor continuar mesmo com as adversidades da empresa no dia a dia? Olha, eu tenho a questão das minhas responsabilidades como pai, como filho, e então assim, mesmo com as dificuldades, é a profissão que a gente tem, a empresa está aí, a gente tem que lutar sempre, porque a gente tem as nossas obrigações também como cidadão, né? Temos as nossas dívidas, temos as nossas necessidades pessoais, e essa é a grande motivação que a gente tem para não desistir. É o bem-estar da gente e da família da gente de um modo geral. Por que o senhor escolheu abrir uma empresa ao invés de continuar sendo um CLT e trabalhando para as pessoas de carteira assinada, né? Bom, a gente quando é muito jovem, a gente é completamente inconsequente. Isso é fato. Essa empresa, a Alzimar, essa microempresa, ela sempre foi um projeto que o meu pai tinha dentro da cabeça dele. Meu pai é completamente analfabeto, mal sabia escrever o seu nome, mas de uma visão assim extraordinária que projetou isso aqui por muito tempo e sempre conversava comigo sobre essa questão para abrir uma empresa, que eu tinha o dom do trabalho, o meu trabalho era muito bem feito, e isso aconteceu. Graças a Deus tudo se encaminhou. Eu só tenho pena e sinto muito do meu pai não poder estar vivo para vivenciar esse projeto que sempre teve dentro da mente dele. Sou muito grato a isso. Mas como o senhor lida, né, sendo uma pessoa que está à frente da empresa, executa, gerencia, emite notas, como que o senhor consegue gerenciar isso tudo? Às vezes a gente falha, mas assim, a gente tem que determinar. Existem determinações, a hora de executar, a hora de atender o cliente, a hora de fazer as compras, a hora de fazer a contabilidade. De uma certa forma, a gente tem que colocar muito em prática a questão da palavra organização. Através disso aí, a gente consegue, de alguma maneira, se desvencilhar de alguns empecilhos que acontecem no dia a dia, de um modo geral. Quais são os pontos positivos que o senhor encontra em ser um microempreendedor, um empresário, talvez futuramente? São vários os pontos positivos. Por exemplo, você está trabalhando no que é seu, na evolução do seu próprio ego, da sua própria estima, você vê o seu negócio crescer. É uma coisa gratificante, imensurável, não existe nem palavras para qualificar. E sim, eu estou muito feliz com tudo isso e sempre esteve no meu sangue e é a profissão que eu exerço, na qual eu exerço com muito carinho, porque realmente gosto da minha profissão de torneiro mecânico. Compreendo. E quais são os pontos negativos que o senhor encontra nessa profissão e na empresa? Como toda profissão, como todo ramo,
de comércio, a gente sempre se depara com a questão da concorrência. A usinagem ela é um processo de trabalho que ela requer uma certa sabedoria, uma certa habilidade. E hoje em dia no mercado a gente está batendo muito de frente com a questão do preço e não muito, às vezes, levado em consideração a qualidade. Eu, como profissional, tento adequar a qualidade, a perfeição ao preço para a satisfação do cliente. Porém, infelizmente, a gente não consegue isso o tempo todo. Mas a gente vai levando assim com alegria. É um trabalho perigoso isso? Ou qualquer um pode exercer? A usinagem, ela é uma profissão que não é qualquer pessoa que pode exercer. Por alguns pontos. Exemplo, você necessita muito de ter um sanguezinho na veia correndo como um metalúrgico. Segundo, máquina, seja ela como for, é complexa. O torno mecânico ele é uma máquina mais complexa ainda. Dependendo do seu descuido, ela pode te levar à morte. Tive a infelicidade de presenciar a morte de um amigo quando trabalhei em uma empresa, uma indústria de Uberaba, que assumiu o turno da noite e infelizmente o turno puxou o braço e o corpo, enfim, o fim não foi dos melhores, infelizmente perdemos um grande profissional, mas por falta de atenção à máquina. Ou seja, é uma profissão de risco? Sim. É uma profissão que pode te levar à morte? Sim. Porém, como toda profissão, ela requer um cuidado. Agora, o torno mecânico ele requer um cuidado redobrado. Sim, compreendo. Eu já ouvi muitas histórias sobre pessoas que já tiveram a blusa enrolada no fuso, né? E se machucaram, pessoas que... Mulher que já prendeu o cabelo, né, no fuso e enrolou e puxou e arrancou, né, o couro capilar. Realmente é uma máquina que devemos tomar muito cuidado pelo seu alto nível de periculosidade. Qual conselho o senhor daria para quem quer começar? Tem um sonho talvez de ser um torneiro ou começar um microempreendimento? Como torneiro mecânico, eu aconselho a pessoa que projeta isso dentro da sua cabeça, porque a gente está numa defasagem muito grande, uma defasagem assim considerável de profissionais no mercado, onde a gente não está tendo e a tendência é piorar. E a pessoa que realmente projeta isso em ter o seu próprio negócio, antes de tudo, pense, veja os pontos positivos, os pontos favoráveis e também leve muito em consideração os pontos negativos, concorrência e etc. Mas desistir, eu acredito que a pessoa não deve enquadrar essa palavra nos seus projetos. E ter sempre fé, né? Fé é o essencial. Senhor Marcelo, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo, né? E por ter respondido nossas perguntas de maneira muito gratificante. Eu venho agradecer ao senhor, muito obrigado. E se você tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. Eu espero que a minha contribuição possa ter sido positiva para a compreensão de vocês, para o trabalho de vocês, e desejo a vocês que alcancem e trabalhem e lutem sempre para atingir os objetivos que vocês têm dentro do coração e dentro da mente de vocês. Sucesso! Alzimar agradece a presença de vocês e estamos à disposição para qualquer dúvidas futuras. Muito obrigado. Obrigado a você. É um prazer. Senhor Marcelo, após essa conversa, né, fiquei curioso. O senhor tem como explicar brevemente o que é um torno mecânico? Sim, torno mecânico é uma máquina que tem diversas dimensões, como vocês podem ver, inúmeras alavancas, para cada uma existe uma função. É uma máquina interessantíssima na qual você pega o material, prende ele na placa,
e vem executando o seu trabalho. Nesse momento, você gira a máquina com a peça rodando e vai dando formas à máquina de acordo, geralmente, com o que você tem de amostras ou também que esteja relacionado a desenhos de um modo geral. Portanto, é uma máquina que tem diversas funções, com diversas posições, na qual é uma máquina interessantíssima. Para vocês terem noção, tudo que você usa dentro do contexto de ser humano hoje depende diretamente ou indiretamente de um torno mecânico. Compreendo. Essa tabela aqui, o que ela seria? Aqui nós temos uma gama de funções. Essa tabela, por exemplo, a gente trabalha muito com perfis de rosca. Rosca que é um parafuso, uma porca, de um modo geral. Então, para cada posição dessas alavancas, a gente tem uma metragem, tanto milímetro quanto polegada. A gente identifica primeiro o que precisa e monta a tabela no torno. Por exemplo, a gente precisa do 13 fios. Então é P, E, X, K1. Então a gente vem no P, no E, no X, no K e no 1. Automaticamente a gente vai usar e o torno já vai colocando o comando de acordo com a tabela montada. Compreendo. Muito obrigado por esclarecer essa dúvida que nós tínhamos. Estamos à disposição. E é isso. Se eu tenho mais alguma coisa a falar? Não, assim, fico feliz mais uma vez, né, por poder contribuir com o trabalho de vocês e espero novamente que tenha sido proveitoso essa entrevista aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado.